E é assim que você consegue flertar com as mulheres de maneira que elas ficam muito mais seduzidas por vocês e de forma que atraiam elas muito mais naturalmente. Antes de tudo, eu só peço que você deixe o like aí embaixo, se inscreva para ajudar o canal e já bora pro vídeo. Antes de passar as dicas de como flertar, eu tenho que falar a primeira coisa com vocês, que é sobre uma questão de mentalidade. Ao longo do tempo, a sociedade, a sua família, a sua cultura foi meio que te moldando, foi colocando máscaras, foi colocando filtros em você. Então acaba que muitas das vezes você não é você mesmo, por medo do julgamento das outras pessoas, por questões de querer agradar o outro. Então muitas das vezes nós deixamos de falar uma piadinha, de dar uma opinião, de falar alguma coisa, só por conta que queremos agradar a outra pessoa. E a partir de agora, eu quero que vocês comecem a adotar uma nova técnica, a técnica do filtro do respeito. O que é isso? Basicamente, quando você tem um pensamento, para você falar alguma coisa, você coloca vários filtros, você meio que molda, meio que analisa o teu pensamento e coloca vários filtros, como: será que vai agradar outra pessoa? Será que fulano vai gostar? Será que eu realmente devo falar isso? E a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai colocar apenas um filtro, o filtro do respeito. Isso que eu vou falar vai desrespeitar a outra pessoa? Se caso não for, irmão, só fala. Não fica pensando muito. Porque tem muitas pessoas que acabam ficando sem assunto e a conversa acaba morrendo e ficando num silêncio constrangedor. Porque ela fica pensando muito no que vai dizer, ela fica procurando a frase perfeita, o assunto perfeito. Irmão, entende uma coisa, fazendo isso você não vai conseguir ter uma conversa que gere conexão com a pessoa, que realmente os dois se gostem. Então, a partir de agora, use apenas um filtro na sua comunicação, que é o filtro do respeito. Se não for desrespeitar outra pessoa, só fala e pronto, acabou, ok? Por que eu tô falando isso? Porque o flerte, ele acontece muitas das vezes em um verdezinho que você joga, em uma brincadeirinha que você joga. E quando você tem essa mentalidade de pensar muito antes de falar, você acaba meio que quebrando esse ciclo de você falar essas brincadeirinhas, de você fazer essas brincadeirinhas, ok? Então, com base nisso, agora eu tenho para falar para vocês também: comece a aproveitar todo tipo de oportunidade. Irmão, toda a oportunidade que você tiver de jogar um verde, toda a oportunidade que você tiver de fazer uma brincadeirinha com ela, faça. Porque isso vai demonstrar que você tem intenção, que você tem atitude, que você é homem o suficiente para dar em cima dela e de mostrar o que você quer com ela. Vocês têm que entender que as mulheres também têm intenções, elas também são seres sexuais igual a nós, elas também têm desejos. A única coisa que você deve fazer é mostrar a tua intenção com ela, porque se ela quiser também, ela vai mostrar a intenção dela para você. E aí, jogador, 10 a 10, se você marcou o gol. Então, para você saber se ela gosta de você, você tem que mostrar a intenção primeiro, você tem que ser o homem, você tem que ter a atitude, a proatividade de fazer isso, ok? Por que tem muitos caras que acabam caindo na famosa friendzone? Por que tem muitos caras que reclamam que não conseguem pegar as mulheres e acabam sempre virando amigos delas? Isso acontece justamente pelo que eu acabei de falar. Porque o cara não mostra intenção, porque o cara não fala o que ele quer. Ele fica se privando, ele fica com medinho, ele fica pisando em ovos. Com cuidado. Ai, deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Irmão, não, se solta, coloca o filtro do respeito. Se não vai desrespeitar, só fala. Porque só assim você vai mostrar a tua intenção para a mulher. E como eu disse, se ela te quiser não existe. Se ela querer você, ela também vai mostrar a intenção dela. E é isso. Ok? Nessa linha, por que os cafajestes, porque os caras que têm muita abundância de, seja amizade, seja de amigas, de pessoas, por que esses caras se comunicam muito bem? Por que esses caras são mais desenrolados, têm mais pessoas ao seu redor? Justamente porque eles têm muitas pessoas ao redor deles. Então acaba que quando ele vai entrar numa conversa com uma pessoa, ele não fica pensando muito no que ele vai dizer, ele só fala. Porque se caso a pessoa não gostar do que ele falar, irmão, tá tudo bem, eu tenho mais 15 mulheres para conversar, eu tenho mais 5, mais 10, mais 15. Então se uma não gostar do meu jeito, tem mais outras 500. Você entende? E acaba que quando ele tem essa mentalidade de desapego e de não ligar muito porque as outras pessoas pensam dele, ele acaba sendo um cara muito autêntico,
Ele acaba sendo um cara que tem um frame, uma personalidade forte, e isso cativa e cativa muito as outras pessoas e principalmente as mulheres, ok? Família, basicamente não dá para falar sobre sedução, conquista e flerte sem colocar a fisicalidade e o contato físico junto. Irmão, pode anotar aí, sem contato físico não tem atração. Então se a mulher não sentir o teu toque, se ela não sentir a tua presença, não vai ter atração e você não vai conseguir atrair essa mulher. Então aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como vocês melhorarem o seu contato físico, você ser uma pessoa mais física, que gosta mais de contato, que sabe, é mais aberta, é mais solta. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre como vocês podem ser pessoas mais físicas de forma que não constranja a outra pessoa e de forma que vocês também não constranjam vocês. Irmão, basicamente você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas é como se elas tivessem o espaço delas, elas têm uma barreira ali. E se caso você ultrapassar essa barreira, irmão, vai cortar a relação na hora. A prova disso é que, pô, se você chegar na rua, pegar na coxa de uma mulher e falar, vamos para um motel, é bem provável que você tome um fora. Então, a mulher é como se fosse um volume que você tem que ir aumentando aos poucos. Não dá para ir direto, ok? E como fazer isso? Irmão, como eu disse, comece com pouco e vai aumentando aos poucos. Primeiro, comece com toques sutis e em zonas neutras. O que são toques sutis? Irmão, você tocar de forma sutil, que a pessoa nem perceba que você tocou. Que de forma subconsciente, você vai estar gerando atração nessa mulher. E o que são zonas neutras? Irmão, basicamente é braço, antebraço e a mão da pessoa. E a parte de cima das costas, os ombros. Então, como usar isso Me dê um exemplo, como usar isso de forma prática? Você tá conversando com a mulher, velho, deixa eu te contar uma coisa aqui, tá vendo? Você levou a sua mão no ombro, no braço ou alguma zona neutra, como eu disse pra pessoa, de forma que ela nem percebeu. É muito rápido, ó. Fulano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tá vendo? Você encostou, pode fazer qualquer coisa. Só tem que encostar na pessoa. Ela tem que sentir o teu corpo, ela tem que sentir a tua presença. Tá me entendendo? Quando você for fazer esse contato físico, é importante que você não olhe para a sua mão. Porque olha como que fica eu olhando para a minha mão. Ei, fulano, deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo como ficou estranho pra caramba e você pareceu um débil mental? Então, tá conversando e tal, não sei o que, sempre olhe no olho da pessoa. Lembra? Contato visual. Contato visual também é uma coisa muito importante para gerar tensão na conversa e mostra que você tem confiança, que você tem alto valor e você, enfim, confia no que a outra pessoa está falando, que você confia nas suas próprias capacidades também. E é meio que isso, basicamente também manter o contato físico e não olhe para a sua mão quando você for tocar na pessoa, porque vai parecer estranho para você, para a pessoa, enfim, ok? Outra dica para vocês começarem a ser pessoas mais físicas e gostar mais do toque físico mesmo, do afeto. Comece pela família e amigos. Querendo ou não, essas pessoas, a sua família e seus amigos próximos, são pessoas que você já tem intimidade. Então, não vai ter problema se você dá um abraço, se você dá um beijo na bochecha, se você, enfim, sabe? Tem mais afeto, ser um cara mais apegado. Não vai ter problema por conta que, enfim, eles já são íntimos e já são, sabe, familiares, amigos próximos. E acaba que você fazendo isso, você vai gerar como se fosse um hábito para sua mente. Sua mente vai pensar, pô, se eu trato os meus familiares e os meus amigos com afeto, quando eu for tratar uma pessoa desconhecida, eu também vou tratar com afeto. Então eu vou ser naturalmente uma pessoa mais física, que toca mais, que puxa mais a pessoa para perto, que mostra a tua presença. E é basicamente isso. É como se você fosse treinar com seus familiares, seus amigos, para quando você for conversar com outra pessoa, você esteja mais solto, saia mais natural os seus toques físicos, enfim. Eu acho que deu para entender. Outra dica de como vocês podem tocar mais as pessoas, sem que, principalmente com as mulheres, sem que fique desconfortável para você e para a pessoa. Irmão, sempre toque com algum contexto. É a única forma de não parecer estranho. Então, como eu dei um exemplo para vocês, fulano, deixa eu te contar aqui, tá vendo? Um contexto, deixa eu te contar aqui, você fez um contexto, então sempre tem que ter um contexto na hora de tocar, para que não pareça estranho. E um dos contextos que eu gosto muito,
é o contexto da brincadeira. Então, você pode fazer uma brincadeira, por exemplo, você pode falar: fulano, sabia que eu sei ler mãos? Você não sabe porra nenhuma, só que você vai falar que você sabe. Aí ela vai, deixa eu ver então se você sabe mesmo. Ela vai te dar a mão dela. Você pega a mão dela, lembra, aqui tá tendo o contato físico, e aí, irmão, você inventa alguma coisa. Fala bem assim, ó, essa linha aqui significa a linha da sua vida. Tá vendo que ela tá bem pequena? Isso significa que você vai viver no máximo até uns 40, 50 anos, hein? Tá lascado. Irmão, só inventa. Fala, tá vendo essa do meio? É a linha do dinheiro. A sua linha tá maior. Isso significa que você vai ficar rica, hein? Pô, isso é bom. Aí tem outra linha aqui. Você fala, tá vendo? Essa linha aqui é a linha do amor. Sabe o que significa? Tá vendo que ela tá apontando pra cá? Significa que eu sou o amor da sua vida. Irmão, inventa alguma coisa. E em todo esse contexto, em toda essa situação, você tá tocando na mão dela. Você tá entendendo aonde eu quero chegar? Então, use brincadeiras para ter mais contato físico. Outra dica também, se ela tiver tatuagem, pergunte pela tatuagem dela. Pegue na mão dela assim e fala: pô, essa tatuagem aqui, como que você fez? Por que você fez essa tatuagem? O que ela significa pra você? Também saia do raso, irmão. Para de ficar fazendo perguntas padrões. Saia do raso. Para de ser superficial. Faça perguntas que façam ela, sabe, buscar. Não faça perguntas que responda com sim ou não. Faça perguntas que ela tenha que pensar para responder, que ela tenha que elaborar uma resposta, que vai fazer ela buscar outros pensamentos, que vai fazer ela sentir outras emoções, que enfim, só dessa forma que você vai gerar conexão, ok? E já que eu estou falando sobre fisicalidade, corpo, tudo isso, eu não podia deixar de falar para vocês sobre a sua linguagem corporal. Irmão, tu tem que ter uma linguagem corporal assertiva. Como assim? A tua linguagem corporal tem que passar confiança, credibilidade. Tem que mostrar que você realmente é autoconfiante e que você confia nas suas próprias capacidades. Porque se você não confia nem em você mesmo, quem dirá as pessoas confiar em você? Então é importante que você sempre mantenha uma cabeça nessa linha aqui, numa linha média, nem muito para cima, porque isso significa que você é arrogante, que você se acha superior a outras pessoas e acaba que você não conecta com elas, e também nem cabeça baixa, porque isso vai mostrar submissão, como se você fosse submissa a outra pessoa, como se ela fosse maior que você, ok? O tronco, irmão, você tem que sempre manter uma postura ereta, sabe, aberta, ereta e aberta, mas também de forma que você fique relaxado. Então você não pode meter uma postura que você não vai sustentar e que você também não vai ficar confortável. Então tu tem que achar o equilíbrio entre estar posturado e estar relaxado, ok? E sobre linguagem corporal, eu acho que é isso. Uma dica também sobre como melhorar a comunicação de você. Use mais os braços, gesticule mais os braços e o teu rosto também. Então, pô, se a pessoa está rolando um assunto feliz, irmão, sabe, gesticula, mostra com o teu rosto o que você está sentindo. Se tá uma conversa mais triste também, você fala: pô, mó parada disso daí, né, velho? Mó triste, que não sei o quê. Então, comece a se expressar mais para fora. Comece a usar as mãos, comece a usar o rosto, que fazendo isso, tua comunicação vai ficar de forma muito mais clara e muito mais fácil das pessoas entenderem. Então, comece a falar e usar o teu braço para te ajudar a deixar a tua comunicação mais clara. E tudo isso vai ajudar, irmão, para você ter relações, criar relações e gerar mais conexão com as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários qual conteúdo que vocês querem que eu traga para ajudar vocês. E é isso, valeu!